Salve galera, trago nesse vídeo mais informações a respeito do que aconteceu aqui em Itajaí, Santa Catarina, na minha cidade, quando pessoas em situação de rua foram expulsas da cidade pela polícia militar. A polêmica continua e hoje especificamente eu vi um vídeo desse humorista, o Jorge Gastaldi, que por coincidência foi meu aluno. Ô Jorge, se estiver vendo esse vídeo, lembra de mim? Fui teu professor. E aí o Jorge resolveu tecer a sua opinião, a sua incomodação a respeito desse acontecido na nossa cidade. Bom, primeiro eu preciso fazer uma correção, que em um vídeo anterior meu, eu também falei moradores de rua, mas já fui prontamente corrigido por um amigo e aqui eu faço a correção. Não são moradores de rua, são pessoas em situação de rua, de vulnerabilidade social. Afinal de contas, Jorge, ninguém quer estar morando na rua. Eu tenho certeza absoluta que se a gente for perguntar para cada uma dessas pessoas, em sã consciência, ninguém quer morar na rua. A gente sabe que esse é o fundo do poço para um ser humano no conceito de dignidade. E o vídeo do Jorge, ele já começa falando, vou deixar aqui marcado nos comentários para vocês até buscarem, o que aconteceu com os moradores de rua foi igual que teria acontecido com ele na escola, foram convidados a se retirar. Essas pessoas em situação de rua não foram convidadas a se retirar de Itajaí, elas foram expulsas sob ação truculenta e violência de ditos policiais. E aqui precisa se colocar bem claro, não é toda a corporação da polícia militar, das autoridades, das polícias, tenho certeza que existem excelentes e bons policiais, mas esses que fizeram isso não são. Aliás, existem relatos de que não é de agora, são meses e meses, as pessoas em situação de rua aqui em Itajaí vêm sofrendo violência e atrocidades tanto da Polícia Militar de Santa Catarina quanto da Guarda Municipal aqui do nosso município. Isso precisa também ser investigado pelos órgãos competentes. Segundo, convidado a se retirar de uma cidade em um país livre, onde já se viu esse tipo de coisa? E aí eu vejo muita gente comentando nas ruas a respeito de que, empurrar o problema para lá, empurrar o problema para cá, a gente não tá falando de problema, a gente tá falando de ser humano. E aí a gente tá pecando no quesito humanidade. E aí o Jorge cita um dado de que Itajaí seria a cidade referência em abrigos para as pessoas em situação de rua, e realmente existe uma procura de pessoas de vulnerabilidade social para abrigos onde eles possam ser acolhidos. E isso se chama esperança. Porque, volto a dizer, ninguém quer viver nessa situação. As pessoas buscam sair desse meio e buscam esperança. E aí você cita um dado de que 95% das pessoas não querem viver no abrigo. Posso te trazer aqui um dado do CAD único só desse ano, que nós temos perto de 215 mil pessoas em situação de rua no país. E aí a gente precisa entender bem claro que essas pessoas não estão em situação de rua porque querem. Essa falácia precisa ser colocada de lado. Se você chegar com uma pessoa e dar a opção para ela para melhorar de vida, tu acha que ela não vai querer? Só não vai querer se ela estiver doente. E é nesse ponto que eu preciso falar. As pessoas em situação de rua, elas estão envoltas em um mundo extremamente complexo de vício, álcool, gás. Elas vêm de um mundo de violência, violência sexual, violência doméstica, porque a gente tem que se perguntar como que uma pessoa chega em situação de rua. Que ponto, de que maneira um ser humano chega no nível tão degradante de estar em situação de rua, de não ter a própria dignidade de um banho? Isso é um problema de políticas públicas. A gente não pode simplesmente usar desses ditos pejorativos e falar que vai empurrar sujeira para debaixo do tapete, porque não é sujeira, é ser humano. Essas pessoas precisam de tratamento clínico, tratamento psicológico, tratamento psíquico, porque tem a questão do vício, tem a questão das drogas, tem a questão do álcool, tem a questão de saúde mental dessas pessoas. A saúde mental de uma pessoa em situação de rua. A gente precisa falar sobre isso e de que maneira que as políticas públicas do nosso país não abraçam isso. E porque é mais fácil fingir que não existe, porque existe uma política de exclusão. Porque a gente olha nas ruas e preferimos fingir que não vemos o problema. Mas são seres humanos. Isso precisa ficar claro. Em dado momento, o Jorge cita a questão de que o dinheiro alimenta o tráfico e essas pessoas, infelizmente, se alimentam das mais baratas. A gente está falando do cara. Quem realmente alimenta o tráfico de drogas no nosso país, no mundo, você sabe muito bem quem é, eu sei. A gente debatia muito sobre isso na escola. E qualquer um que for numa festa, numa balada ali em Balneário Camboriú, vai entender quando eu digo quem financia o tráfico de drogas. Eu te garanto que não são as pessoas mais vulneráveis, pelo contrário, elas sofrem, as pessoas das periferias sofrem com a violência das drogas, mas não são eles que financiam. Para terminar, o Jorge faz uma provocação, como fazer isso? Levar as pessoas de volta para casa delas? Volto a dizer, nosso país é livre e democrático. As pessoas precisam estar onde elas quiserem estar. Mas nós precisamos abrir o debate das políticas públicas de inclusão. Então existe a problemática, Jorge, precisa ser discutida. Tomara que as pessoas assistam esses nossos vídeos e possam debater a respeito desse tema. Valeu, um abraço.